Olá, Valeretes do meu mundão, tudo bem? Olha, hoje eu estou até acompanhada, já que eu vesti essa roupazinha assim, de Minion. Lembrei que eu tenho um bonequinho. Esse daqui, gente, é o Luiz Maurício, tá? Entrem lá na minha página do Valeriedade para vocês entenderem a história. Deixei ele aqui, que o Luiz Maurício agora ele é um cara solitário. Fica aqui, Luiz Maurício, quieto. Aquela ali, essa daqui vocês já conhecem, né? Sou eu mesma. Prazer, Valéria Viegas, se você não me conhece. Eu sou uma moça, uma jovem. Nós temos que falar sempre que nós, independente da idade, nós somos alma de jovem, né? Jovens. Que compartilha as histórias de vida com vocês que me assistem. Eu chamo de Valeretes porque eu gosto de dar o meu nome pras coisas, assim, pras pessoas. Eu invento umas palavras meia doidas, tipo a minha empresa se chama Valeriedades. Até brincaram comigo esses dias, falaram que eu consegui unir CPF e CNPJ numa coisa só. Eu achei bem legal. E daí... Mas a maioria das empresas, assim, a galera tá fazendo isso hoje em dia, né? Tá mesclando o nome com pessoa física e jurídica e tal. E é bem bacana, porque é uma coisa que é muito própria, assim, sua, né? Uma coisa muito, muito sua, assim. É uma marca, assim. Enfim, conheçam a empresa, conheçam lá meu Instagram pessoal e o da empresa. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre suicídio, questão de depressão. Como nós estamos no mês de setembro, que é o mês considerado o mês amarelo, né, de alerta, por causa da questão de suicídio, para debater mais sobre isso, porque antigamente era um tabu muito grande falar sobre esse assunto. E hoje em dia eu vejo com um olhar bom até, das pessoas que estão debatendo mais. Então foi tirado esse mês, né, para simbolizar o Setembro Amarelo, para falar sobre esses assuntos, para ter campanhas nas escolas, para ter eventos assim educativos em hospitais. Então é uma forma de voltar esse olhar, às vezes, as pessoas que estão assim nesse tipo de situação. Aí o Setembro Amarelo tem o Outubro Rosa, né, que é a conscientização do câncer de mama, o Novembro Azul, que fala sobre a prevenção do câncer do homem, né, na região. Essa coisa lá, né, do homem. E assim vai, né? Não sei se tem outras coisas, mas os que eu sei são esses. E é um assunto delicado para falar assim. Eu venho aqui expor a minha visão, as minhas experiências com vocês. Então, assim, pra quem não me conhece, né, eu tava me apresentando, eu me chamo Valéria Viegas e compartilho as minhas histórias de vida, assim. Como eu passei por algumas situações que foram, digamos, traumáticas, de superação, eu decidi, em certo momento da minha vida, por N motivos, compartilhar as minhas histórias de vida para que, de alguma forma, ela pudesse... você pudesse se identificar. É claro que cada um tem a sua própria perspectiva, cada um tem a sua visão, cada um vai passar pelos seus próprios aprendizados, mas às vezes tem coisas que são semelhantes e nós aprendemos muito com o erro das outras pessoas, com o acerto, com a semelhança. Nós já chegamos nesse mundo, nós somos tipo um HD limpo, né? Quando a gente se enxerga como ser humano, como ser vivente, a gente passa simplesmente a aprender as coisas por copiação, né? A gente copia o modo de falar dos nossos pais, o modo de andar, o modo de se vestir. Então, assim, nós somos cópias ambulantes das pessoas que nos rodeiam. Então, por isso, de alguma forma, uma ou outra história vai estar interligada. Então, assim, algo que aconteça comigo, mesmo eu morando em Santa Catarina, sendo lá de Belém do Pará, possa ser que atinja alguém que esteja lá no Japão e seja uma história semelhante, apesar da cultura ser diferente, apesar da criação ter sido diferente, mas talvez tenha uma semelhança grande que possa ajudar aquela pessoa. Então, assim, quando eu venho aqui e eu penso, se atingir uma pessoa que esteja precisando daquilo, daquela mensagem, daquele conselho, daquela vivência, Senhor, me usa para que eu seja um instrumento para que essa pessoa seja alcançada. Então, por isso que eu venho aqui e falo com vocês. Assistam os outros vídeos que eu conto mais da minha história de vida e, assim, hoje eu vou falar especificamente de certos momentos da minha vida que eu me encontrei em situação de depressão, né? Então, assim, eu espero que esse vídeo não seja um vídeo pesado. Eu não gosto de fazer vídeo pesado. Meu estilo eu busco ser sempre irônica e sarcástica, porque eu já não consigo mais lidar, eu me emociono. Eu choro ao mesmo tempo que eu tô triste, eu tô rindo, eu virei aquela pessoa cômica que ri da própria desgraça, sou bem eu. E hoje em dia eu não ligo mais, assim, pras coisas ruins, eu não deixo as coisas
que venham para me abalar de forma negativa me alcançarem. Eu já encontrei um nível de me blindar. É claro que nem sempre eu consigo isso, assim, não é de mim, eu não posso me gabar também e dizer que sou eu. É muito do que eu busco, da minha abertura com Deus, que eu acredito em Deus, assim, e acredito na Trindade, no Espírito Santo, em Jesus, eu acredito nessa força que eles têm de poder. Então, assim, é muito deles agindo em mim, assim, mas é muito da minha abertura, porque nós somos seres que temos livre-arbítrio de escolha. Então, assim, conforme a gente vai escolhendo, conforme a gente vai dando abertura, e vai trabalhando também. Então, assim, vou pontuar a primeira vez que eu me encontrei em um estado bem ruim, bem, assim, à beira de pensamentos suicidas, pensamentos que não eram agradáveis para um ser humano que está vivendo sua vida plenamente. Em 2012, eu tive um término de relacionamento que já durava 2 anos. Eu convivia com a pessoa, eu morava com a pessoa, que na época a gente se envolveu de uma maneira totalmente estranha, que não era para ter acontecido, aconteceu. E a gente acabou morando juntos durante esse tempo. E não deu certo, nós não tínhamos compatibilidade, apesar da gente ter sido amigo por anos. Mas assim, como casal, a gente sabia que não era para ser e a gente insistiu. Mas assim, não tem liga, né? É aquilo que fala, não tinha a ver, assim, não encaixava. E daí, mesmo com esse término, a gente nunca tá preparado, né? Quando a gente tá convivendo com uma pessoa, mesmo que a gente não seja louca de amor por aquela pessoa, o apego fala mais alto. Então, assim, todas essas coisas, elas acabam afetando, assim, e você tem uma ligação com a pessoa. Quando a Bíblia diz que quando um casal se une, um homem sai da sua casa e une a sua esposa, e se torna uma só carne. E tudo que, quando você troca essa energia com as pessoas, vocês estão se tornando uma só. E quando essa pessoa sai, alguém decide sair, os dois decidem se separar, decidem pelo término, querendo ou não, vai sair um pedaço de ti ali junto, assim, aquela pessoa leva um pedaço de ti. Então todas as pessoas que passam pela tua vida, que tu te relaciona, que tu tem algum tipo de experiência ruim, que elas saem, elas tiram algo de ti, que sai, é muito ruim, é muito doloroso. E com isso, eu passei por essa situação, da gente ter aquele término e ter aquele choque, aquela mudança de hábito. E depois, logo depois disso, a minha madrasta faleceu, que era uma pessoa, assim, incrível, incrível, que cuidou de mim como uma filha, que foi uma mãe, assim, muito amorosa. Meu Deus, assim, foi um baque. E eu também não consegui me despedir dela. Foi uma coisa que também ficou muito na minha cabeça. Por anos ficou me massacrando e aquilo era como se fosse uma culpa, algo muito ruim dentro de mim. Então, assim, aconteceram várias coisas. Nessa mesma época, eu peguei catapora. Olha, eu tinha o quê? Acho que eu tinha uns 20 anos. Eu tinha 19 para 20 anos, eu era muito jovem. E daí eu peguei catapora. Já peguei catapora velha, mas era jovem pra passar pelo que eu tava passando, né? Então foi tudo muito perto, muito junto. E daí eu cessei, assim, eu parei de comer. Eu fiquei muito magra. Hoje em dia eu peso 56 quilos. Na época eu fiquei pesando 47 quilos. E, assim, totalmente abaixo do meu peso. E eu fiquei, assim, como se fosse anorexia. Anorexica. É isso aí. Anorexica. Ah, não vai sair, gente. Vocês sabem o que é. Adquiri bulimia, que é quando a gente come e vomita, né? A gente coloca tudo pra fora. Então, assim, eu adquiri vários tipos de doenças. Como a minha doença mental, assim, de estar muito mal e em depressão, né? De estar em um estado depressivo, fazia com que o meu corpo reagisse também da mesma forma. Então, assim, eu parei, assim, realmente, gente, passava dias e dias sem comer, sabe, assim, eu me alimentava. E quando eu comia, eu já tava morando sozinha nessa época. Alguns amigos iam na minha casa, me levavam comida, me empurravam comida, assim, eu sou muito grata, gente, eu sou muito grata por vocês, assim, teve muita gente boa que cuidou de mim, que teve um olhar, porque eu morava em uma cidade e o meu pai morava em outra. Meu pai chegou aí também, atrás de mim, levou fruta, sabe, assim, quando eu vi o meu pai eu chorei tanto, gente, eu chorei tanto, tanto, vocês não têm noção de ver ele, assim, chegando, assim, com uma sacola cheia de frutas pra cuidar de mim, sabe, perguntar como eu tava, e eu não tava bem, gente, eu não estava em mim. Porque eu só sentia tristeza, eu passava o dia todo deitada dentro do meu quarto, no chão,
chorando. Era só isso que eu fazia. Então, assim, eu chorava. E nesse momento eu falei assim, eu não sei, eu já contei pra vocês que eu já li a Bíblia toda. Nesse momento eu encontrei uma Bíblia, que era uma Bíblia que me acompanhava desde a infância. E comecei a ler aquela Bíblia. E eu lembro benzinho da cena até hoje. Eu tava assim numa toalha, sem roupa, sem nada, porque eu já não uso roupa, né? Já falei disso lá, assista. Eu não uso roupa, então assim, eu já com catapora aí que eu não usei mesmo. Então não dava pra colocar, eu colocava só uma toalha em cima da cama e deitava ali e ficava ali. Parecia um vegetal, gente. E daí eu comecei a ler a Bíblia. E eu li, saiu benzinho no livro de Jó. Que Jó conta a história, não sei se vocês conhecem, né, a história de Jó, que era um homem que tinha muitas posses, ele tinha fazenda, ele tinha gados, ele era bem casado, ele tinha filho, ele tinha, assim, sabe, ele tinha uma vida invejável, tão invejável que o próprio Satanás falou assim, Deus falou, ó, tá vendo meu servo Jó, um servo fiel. Ele falou, mas também tem tudo, né, como é, a pessoa com tudo é fácil, né, de servir. E daí ele foi, o Satanás foi lá, Lúcifer, seja lá do que você chame, força, anjo negro. Enfim, ele foi lá e tirou tudo. Matou os filhos de Jó, matou os bois. Sei que Jó ficou doente. Então, assim, eu comecei a ler aquela história e aquilo me marcou muito. Eu falei, gente, eu sou Jó. Eu tô passando pela era de Jó. Só que eu vi que Deus, ele foi fiel a Deus, mesmo no momento de dificuldade. E a mulher dele falava assim, abandona, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Então, assim, aquilo foi muito pesado. E mesmo assim, com toda a tristeza, com tudo que ele estava passando, com toda a raiva, com certeza ele sentiu raiva, com certeza ele sentiu tristeza, com certeza ele quis gritar, com certeza ele quis fazer um monte de coisa. Mas mesmo assim, manteve a fé dele. Então, assim, por isso que fala muito a fé de Jó, né? De que você, mesmo que você esteja lá no fundo do poço, há alguma coisa, há uma força maior, que se você acreditar, você vai sair de lá. E naquele momento que eu me encontrava na mesma situação que Jó, eu falei assim, não, se teve esperança pra Jó, tem esperança pra mim. E eu comecei a ressurgir, assim, das cinzas. Ressurgi e fui, até que eu me recuperei, eu arrumei um trabalho, foi incrível. Eu comecei a ir em campanha da oração do meio-dia, né? Tinha lá perto de casa. E eu sempre ia. Aí começaram a sair revelações pra mim, dizendo que eu ia ter um trabalho muito bom, que eu ia passar na minha rua, as pessoas iam dizer, nossa, mas ela tá trabalhando nesse lugar. E foi exatamente assim, nos primeiros dias. Quando eu arrumei meu trabalho, que eu passava em casa, eu ouvia assim, as pessoas me olhando, eu lembrei da profecia, mas muito rápido. E assim, falaram que eu não ia ficar ali, que eu ia sair do Pará, que eu ia viajar, que eu ia conhecer outros lugares, que eu ia falar do amor de Deus pro mundo. E assim, já aconteceu tanta coisa na minha vida, eu já conheci muitos lugares do Brasil, assim. E nisso, todas aquelas coisas foram acontecendo conforme eu ia me movimentando, conforme eu ia falando com Deus, eu ia conversando e tendo um relacionamento com Deus de fé, eu ia colhendo assim as sementes daquilo que eu estava plantando. Então eu fui me recuperando, eu entrei para a universidade, eu passei para a universidade lá no Rio de Janeiro, me mudei para lá. E assim foi muito incrível, a minha vida deu aquela virada de novo. E daí eu acho que na época quando eu fui pro Rio, eu comecei a me afastar de novo, porque eu já até falei disso, às vezes nós somos muito teimosos, muito. Quando a nossa vida tá ficando boa, quando a gente já conseguiu tudo que a gente quer, a gente esquece de quem estendeu a mão e tirou a gente do fundo do poço. Então era meio que eu fazia isso. Todas as vezes quando eu tava ruim, eu me voltava pra Deus. Eu tava ruim, então assim, eu ia, pai, eu tô mal. E assim, tinha aquela coisa de buscar a gente fala, né, quem não vai pelo amor vem pela dor. Então eu ia muito pela dor. Hoje em dia eu vou pelo amor, eu vejo quanto é grande o amor de Deus, assim. Eu não preciso estar doendo, não precisa doer nada dentro de mim para procurar Deus. Não, eu vou porque eu amo tanto, eu vou atrás dele porque o meu amor por ele é tão grande. Gente, quando eu acordo hoje em dia, quando eu acordo, a primeira coisa que eu falo assim, bom dia, meu Deus, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo, bom dia, sabe? Aí eu dou bom dia, eu levanto, eu já dobro meus joelhos, já oro, eu já faço meu devocional, já. É uma relação de amor. Antigamente não, era como se fosse um pai e uma filha mimada que só ia na hora que precisava. Então, assim, a gente tem que aprender também a diferenciar, a ver como a gente está tratando Deus. Às vezes, muito do que a gente
tá colhendo de ruim é que a gente plantou. Não só para Deus, mas para as outras pessoas. A gente colhe uma palavra ruim, leva um tapa na cara, não no sentido literal, ou sim também, sei lá, porque a gente fez algo ruim. E às vezes não é, às vezes aquela pessoa tá mal com ela mesma, ela retribui a gente, porque uma reação ruim, ela tem um retorno muito mais rápido do que uma reação boa. Às vezes você planta algo bom ali e demora um tempo para você colher. E você planta uma coisa ruim assim, ó, é muito rápido, a reação é muito rápida. Então, assim, eu colhi coisas ruins porque eu também plantei, eu admito meu erro, eu plantei coisas ruins, assim, eu não sou santa, eu não sou perfeita. Se eu tô aqui nessa terra ainda é justamente por isso, eu não sou perfeita, porque enquanto nós estamos aqui, nós não somos. Alguma coisa a gente tem que aprender, alguma coisa a gente tem que ensinar, alguma missão a gente tem que cumprir, porque não é nada à toa, não é nada. Aqui nessa terra a gente tá para aprendizado, a gente tá para subir de níveis ainda. Então a gente não chegou no topo da nossa evolução, da nossa expansão. O dia que a gente chegar, a gente sai. O dia que Deus achar que não é bom mais pra gente, que a gente tem que mudar de nível, que a gente tem que fazer outra coisa, a gente vai. Então, assim, quando eu fui pro Rio, eu meio que esqueci, né? Vocês lembram que eu tava lendo a Bíblia, eu li o Antigo Testamento todo, eu me propus a ler. Aí quando eu cheguei lá no Rio, eu ia ler o Novo, e acabei que eu não cessei, assim, parei de ler a Bíblia, me coisei, assim, ia uma vez ou outra na igreja, mas dependente de igreja, eu não tinha conexão, né? Porque hoje em dia também eu não vou em igreja, eu vou uma vez ou outra, eu vou quando eu acho que eu devo. Quando eu me sinto bem o suficiente para ir, eu não tenho assim, essa igreja, não. Eu vou na igreja que hoje eu vou nessa, marquei nessa, vou aqui, vou ali, vou onde eu me sinto bem. Se eu não me sentir bem, eu não volto mais. Então, assim, eu não gosto de me sentir em caixa, assim, de forma alguma. A forma que eu mais gosto de entender Deus, de me aproximar de Deus é no meio da natureza, é desfrutando dos momentos, das coisas que eu vejo que são naturais, não são superficiais, coisas da criação do homem. Então todas as coisas, por exemplo, monte, praia, cachoeira, esse tipo de coisa, eu sei que ali está a presença de Deus muito mais purificada. E daí eu meio que esqueci, assim. Fui pra lá pro Rio, esqueci, passei a minha vida a viver não sozinha, né? Porque nós não estamos sozinhos. A partir do momento que Deus nos criou, Ele tá em tudo, Ele é tudo. Ele não tem como separar. Não tem como separar a gente de Deus, porque nós somos criaturas dele, assim. Então, a gente pode se afastar, que são coisas diferentes. Que eu tava, assim, afastada dele. Mas separar, não tem como. E daí, eu vivi essa minha vida lá, estudando, me dedicando a outras coisas, tive outro relacionamento, um relacionamento também que não era, que eu sabia desde o início, que não era pra mim, que não era pra eu estar, eu mantive a minha teimosia, então assim, quebrei muita cara, fiz muitas coisas ali, então ali naquele processo todo, de estar longe de casa, de não ter família, de ter alguém que também não era, assim, compatível, eu me sentia na relação que eu estava, que eu exercia um papel que não era meu. Eu pensava assim, eu estou sendo a vilã da história de amor. Olha só a cabeça, eu tinha essa consciência, eu estou sendo a vilã da história de amor de outra pessoa. Toda vez que eu estava assim, nesse relacionamento, era a forma como eu me sentia. Apesar da pessoa dizer que não era, assim, que era realmente comigo que queria ficar, e assim, mas assim, sabe quando você sente que não é pra ser? Era a forma como eu me sentia, mas mesmo assim, a gente quer colocar um véu no nossos olhos, na nossa visão. A gente quer se iludir, a gente quer passar por aquilo, porque quando a gente está criando, tudo que a gente cria, tudo que a gente vive é o que nós mesmos, a nossa própria mente já criou. Então, assim, eu tive vários sonhos hoje em dia, assim, tudo que eu sonhei na época quando eu estava convivendo com essa pessoa aconteceu depois, assim, inclusive assiste meu vídeo falando sobre isso. Aconteceu depois, então assim, eu acordava, gente, eu fiquei tão surtada, eu acordava no meio da noite gritando por causa desses sonhos. E daí, depois de um tempo, eu tive que encarar a vida, mais uma vez, sozinha não, né, como eu já falei, a gente tá sempre com Deus, mas tive que encarar a vida de uma outra forma, com uma perspectiva pra olhar mais pra mim. E assim, todas essas épocas que, como assim, que eu falei, né, que te arranca, que aquele negócio vai, todas as fases que você vai, tem um término ali, morre uma parte tua. Morre uma parte que você acreditou, que você se entregou, uma parte que você se doou para alguém que não tava na mesma perspectiva que a sua. E assim, não tinha conciliação. E disso, mais uma vez, assim, eu entrei em um processo que era de muita dor, me voltei para Deus de novo. Fui para Deus, tudo, falei que não ia mais sair dos caminhos, saí de novo. E tive uma nova decepção. Então, assim, era um ciclo vicioso na minha vida, assim.
Eu passava por aquelas coisas. Hoje em dia, estudando psicologia, né? Eu sou uma estudante, assim, eu estudo esporadicamente psicologia, neurociência. Eu tenho até vontade, assim, de fazer o curso mesmo em uma faculdade, mas hoje eu ainda não tenho necessidade, né? Eu estudo, tenho a minha disciplina de estudar esse tipo de assunto. Eu sou formada em licenciatura em matemática, mas, assim, é uma área que eu gosto muito, assim, que envolve essa parte, assim, do estudo humano. Então, assim, hoje estudando as coisas no processo de autoconhecimento, eu entendo que tudo aquilo que eu passei eram consequências da minha infância que não tinha sido colocado as crenças corretas. Então, assim, eu procurava por padrões de pessoas que se assemelhavam, assim, com a ausência, que iam dar a ausência que eu tive do meu pai, a ausência que eu tive na minha mãe. Então, assim, o meu cérebro, a minha mente estava programada a escolher pessoas que simplesmente não eram compatíveis comigo para eu conseguir me alimentar da minha própria frustração. É uma parada muito louca, eu sei, mas, assim, a dor, a angústia, as coisas, elas se alimentam delas mesmas. Quanto mais você se alimenta daquilo, mais elas se fortalecem dentro de você. Então, tudo isso que eu passei, certo momento eu falei, chega, não quero mais passar por isso. Eu não aceito mais passar por isso. Comecei a estudar, comecei a me dedicar. Eu ganhei um livro da minha avó nessa época. Eu fui pra casa, mais ou menos quando eu tinha 25 para 26 anos, eu fui pra casa. Eu não queria mais viver, eu comecei a orar pra Deus pra me tirar desse mundo, porque eu não queria me matar. Na primeira experiência, lá em 2012, eu queria morrer e queria me matar, assim. Eu queria me matar, eu pensei em várias formas, só que ao mesmo tempo que eu queria fazer aquilo, eu não tinha a coragem e eu não tinha a certeza, porque para mim a pessoa que fazia aquilo não ia ter salvação. Então o meu maior medo era perder a minha salvação. Então, como eu fui criada dentro da religião cristã, dentro dessa visão de mundo que se você é um suicida, você perde a sua salvação. Então, assim, era o que me mantia. A única coisa que me manteve presa em 2012 foi essa ideia. Foi a única coisa para eu não cometer suicídio. De resto, não teve nada. Quando foi nos outros anos que eu passei por crises semelhantes, eu não queria pelo mesmo motivo, mas, assim, eu sentia que não era só isso. Eu sentia que eu conseguia mudar a minha vida de alguma forma. Que se existia uma forma de possibilidade para ser feliz, para viver bem, para ter aquela paz que muitas pessoas encontraram e diziam que tinham, diziam que conviviam com certos tipos de vida saudáveis. Quando eu entendi que realmente existia, porque antes eu não acreditava, simplesmente eram coisas que eram fora da minha realidade, as pessoas falavam, mas eu não acreditava que aquilo existia. Mas a partir do momento que eu entendi que eram apenas padrões da minha cabeça, que estavam fazendo eu repetir aqueles ciclos de frustrações, aqueles ciclos de coisas ruins na minha vida, e que se eu mudasse os padrões eu conseguia ter uma vida melhor, eu falei, não, eu mereço isso, e como é que eu faço para mudar? E depois disso, eu fui atrás de mudar meus padrões, né? Porque até pouco antes disso, de descobrir, eu falei assim, Deus, só me tira desse mundo. Só me tira porque eu não aguento mais. Então, assim, eu não queria cometer suicídio, mas eu orava todo santo dia pra Jesus me tirar do mundo. Que eu queria morrer, que eu não queria mais ficar aqui. Que eu queria ir embora, que eu queria já ir pro seio de Abraão, conversar com ele, assim, ficar lá no meio dos anjos. E aí ia ser totalmente diferente, né? Assim, na minha visão de mundo, ia ser diferente se eu saísse daqui e fosse pra outro lugar. E eu orava muito, eu fui em casa, cheguei a conversar com a minha avó um pouco sobre isso, mas conversei principalmente com o meu pai. Falei com o meu pai que eu não queria mais ficar nesse mundo, e ele falou, quantos anos tu tem mesmo? Eu falei, 25 anos, pai. Meu pai nessa época tava com 75 anos, 70 ia fazer 75, acho. Ele falou, tem quase 3 vezes a tua idade. Imagina eu, se tu com 25 anos tu tá aqui desistindo do mundo, tu imagina eu como é que não tô. Eu comecei a rir, né? Ele falou, mas não é assim, minha filha. Na hora certa vai acontecer, tu tem... Ele conversou bastante comigo, né? Falou, aí ele falou que ele também já queria ir há um tempo embora, mas que no momento certo as coisas acontecem, eu ia mudar, eu ainda ia ter muito tempo pra viver. E falou as coisas que pai tem que falar, né? E daí eu voltei pro Rio depois dessa viagem, minha avó me deu um livro, e esse livro eu comecei a ler, e aí sim, foi daí que eu tive esse entendimento que não era só aquilo, que tinha um mundo de possibilidades, outras possibilidades para eu ser feliz, que eu não precisava me afundar ali, que eu não precisava morrer, não precisava pedir ainda para Cristo me levar a hora que Ele quiser me levar. Hoje em dia eu também estou disponível. Mas aí eu não precisava
passar por aquilo se tinha um mundo bom. Então, assim, se esse mundo existia, se essas vivências existiam para outras pessoas e elas seguiram um método, elas seguiram um padrão, elas tinham um padrão de pensamento que elas conseguiam ter uma felicidade, ter uma paz de espírito, ter algo assim que fizesse valer a existência delas. Então, assim, a partir daquele momento que eu falei, uau, existe, não é ilusão, eu quero isso pra mim, eu vou ter isso. E da feita que eu decidi isso, aí a minha vida deu assim uma melhorada e tanto. Hoje em dia, eu vivo muito bem, porque eu tenho principalmente assim, a coisa que eu mais amo dizer que eu tenho na vida é paz. Assim, olha, nada que custe a minha paz, nada que custe a minha paz, eu dou valor, nada. Se tirou a minha paz, eu tiro da minha vida, porque eu sei que a minha paz é a coisa mais preciosa. Não tem coisa melhor da vida do que você deitar e descansar e saber que o teu dia foi produtivo, que você foi uma pessoa boa, que você entregou o seu melhor. E todas as noites eu falo assim, meu Deus, que dia incrível. Assim que eu deito e assim que eu levanto. Toda é a mesma forma. Eu deitar e eu levantar é a mesma forma. Eu agradeço pelo meu dia incrível que eu já tive. Isso quando eu estou acordando. E eu agradeço pelo meu dia incrível que eu já tive quando eu estou me deitando. Porque eu sei que o dia vai ser perfeito. Eu sei que todas, mesmo que eu passe por algum tipo de situação adversa, aquilo vai contribuir para o meu bem, aquilo vai contribuir para o meu crescimento. Passei a me alimentar melhor, a me exercitar, a ter mais amigos, a ser uma pessoa mais leve, a ser uma pessoa mais tranquila. Gente, eu era muito irritada, muito, assim. Quem me conheceu, assim, em outras épocas da minha vida sabe que eu era muito estressada, muito, assim, era muita coisa na minha cabeça. Não que hoje no dia eu não vou dar uma estressada, não. Não vou falar que eu não vou prometer, não, mas não chegar assim com mais peixeira na mão. Mas assim, porque eu estou em processo de evolução, é claro. Tenho muita coisa para mudar, tenho muita coisa para aprender, tenho muita coisa para ensinar, tenho muita coisa, porque todos nós somos assim, nós somos livres, nós somos cheios de história, aprendizados, alegrias, de tristezas, de várias coisas que a minha história pode te tocar, a tua história pode tocar muito a minha vida, muito. Então aqui não é só eu, não sou só eu. Na verdade, não sou só eu que passo por isso, que sou, não. Assim, várias pessoas estão muito além e eu sigo o exemplo delas, eu vou atrás e vou entender como é que funcionou na vida delas e se deu certo pra elas, vai dar certo pra mim. Várias pessoas se espelham em mim, eu me espelho em várias pessoas. Eu admiro várias pessoas assim que eu falo, uau, às vezes gente que começou do zero. A gente pode ter começado lá de cima também, assim, cada pessoa tem a sua história. Então, assim, o meu recado de hoje, Valerete, é se você passa por alguma situação assim, busque força além de você, além e dentro de você, porque dentro de você já está a maioria das suas respostas. Basta você procurar com as perguntas certas, porque assim, não adianta você perguntar coisas também que você não vai conseguir uma resposta que seja adequada para tua vida. Então, assim, eu procurava respostas em coisas que não eram para mim. Perdão, eu procurava respostas em coisas que não eram para mim. Então, assim, quando eu passei a procurar as respostas em coisas que eram adequadas pra mim e coisas que eu merecia, assim, que era aquilo que era pra mim, era pra minha vida, não em coisas que eram pra vida dos outros e eu achava que era pra minha. A minha vida começou a melhorar também. Então, assim, tudo que eu fui buscar externamente, eu vi que no fundo já tava aqui o tempo todo. Tudo que eu conheci lá fora, as coisas que eu conheci lá fora, eu vi que aqui, ó, na minha cabeça, eu mesma poderia ter feito antes. Mas tudo vai no momento certo. Então, se você tá passando por algum tipo de depressão, algum tipo de problema assim, ou ansiedade também, que é aquele excesso de futuro, né? Ansiedade é excesso de futuro, a depressão é excesso de passado, e o estresse é o excesso do presente aqui, das coisas que você tá acumulando. Então, assim, se você tá no meio disso tudo, assim, naquela roda, naquela coisa de pânico, naquele negócio todo, existe saída, não é o fim da linha, não se mate assim. Eu sei que pra ficar nesse mundo é preciso coragem, pra sair desse mundo é preciso coragem, pra tudo na vida é preciso coragem, mas assim, tenha coragem pra ser feliz. A minha principal questionamento de hoje, minha principal dica de hoje é assim, tenha coragem pra ser feliz. E busque sempre as coisas que traz paz de espírito pra você. Se aquilo te incomoda, se aquilo não te dá paz de espírito, elimina da tua vida, porque aquilo não te faz bem, tá só te sugando. E não é você, tem chance em um Deus lindo, maravilhoso, que deu a vida. Jesus Cristo deu a vida por você, por todos nós. Então, assim, às vezes eu pergunto para as pessoas, você acredita que Jesus vai voltar?
Aí tem gente que acredita, tem gente que não, tem gente que fala assim, eu acho que ele nem volta, eu não sei pra que ele vai querer voltar. Mas é muito disso. Se você tem um filho, tem uma irmã, tem alguém que você ame, que você pudesse dar a vida por essa pessoa, e você deu a vida por essa pessoa, imagina só, hipoteticamente, você deu a vida por essa pessoa, e um dia você tem a possibilidade de voltar para encontrar aquela pessoa que você ama, para abraçar aquela pessoa que você ama, para resgatar aquela pessoa que você ama e conviver com ela, você não voltaria? Então, você voltaria, né? Para ficar ao lado daquela pessoa. Jesus Cristo, ele deu a vida por todos nós. Ele vai voltar para nos buscar. Não importa se você ainda vai estar aqui nessa terra, se eu vou estar aqui, não importa. Eu tenho a minha fé, é o que eu acredito, é o que funciona para mim, o segredo que me dá paz de espírito. É saber que, independente que o mundo vai cair uma bomba aqui, que vai cair coisa aqui, que vai. Gente, eu tô aqui, ó, sã e plena, porque eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou. Eu sei quem tá me esperando de braços abertos. Então, assim, essa é a minha paz de espírito, essa é a minha dica. Se você encontrou em outro tipo de Deus, em outro tipo de religião, em outro tipo de filosofia, em outro tipo, se tá funcionando para você e se você se sente pleno assim, ótimo, continue assim. Se você tá se sentindo incomodado de alguma forma e você acha que aquilo não é toda a verdade, que não ainda falta algo, busque esse algo, vá atrás, descubra a verdade que lhe aplica. Então, assim, é isso que eu peço, por favor, não se mate. Por favor, não se mate, por favor, viva. Viva e seja a luz que você nasceu pra brilhar, tá bom? Beijinhos de luz da Chaval e até um próximo episódio. Ai, hoje que eu tô vestida de Luiz Maurício aqui. Deixa ali que ainda tenho muita coisa pra fazer. Eu tenho que secar cabelo, fazer unha, fazer um monte de coisa. Ainda tem isso, né? Um segredo. Você tem que se amar, né? Você fala assim, eu me amo, eu me gosto. Tirar um dia pra sua beleza, porque você é precioso pra esse mundo. Beijinhos, tchau, tchau.